A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia a todos. Estamos hoje, mais um dia, para fazermos nossa leitura, hoje de quarta-feira, que da nossa lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. O tema dessa manhã, dessa quarta-feira, é Deus envia o Espírito do seu Filho ao coração dos regenerados. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 6. E o texto diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Queridos, a presença de Deus em nossas vidas, sem dúvida, é um dos maiores presentes depois da nossa salvação. E nós podemos imaginar que Deus Todo-Poderoso habita em nós o Espírito, é algo maravilhoso, né? Mas nem sempre a presença dele foi constante assim. No Antigo Testamento, o Senhor enviava o seu Espírito por medida de forma temporária, né? Ele habitava assim nos seres humanos, por intermédio do seu Espírito, mas nenhum homem ou mulher poderia dizer que era filho de Deus. No máximo dizia que era povo de Deus, ou servo de Deus, servo dele, né? Essa forma de pensar durou séculos até a vinda de Jesus, né? Quando Jesus veio. Aí Paulo vai dizer aqui em Gálatas que na plenitude dos tempos o Pai enviou o seu Filho, nascido de mulher, né? Sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Se nós olharmos, né, Paulo aqui, ele vai nos dizer algo muito interessante, né? Essa forma que o apóstolo vai dizer aqui, que a forma que dele falava, a forma que deixa bem claro que a lei não podia trazer salvação, pois assim se fosse, os judeus não precisariam ser salvos, né? Pela graça de Deus, né? Eles bastaria terem seguido a lei. Isso, porém, nunca aconteceu, né? Paulo escreveu isso porque alguns judeus estavam ensinando ali os gentios, né? Que para se comportarem como judeus, para serem salvos, né? Mas esse comportamento não correspondia ao que o Eterno desejava, né? O apóstolo Paulo, então, fala que os Gálatas, né, que receberam Jesus eram filhos e não escravos, né? A lei servia como um orientador até que uma criança chegasse à escola, mas depois que chegasse o orientador não era mais necessário. Deus ainda teve mais uma bênção para aquele povo, né? Para aqueles que aceitaram ali Jesus, né? Ao receber o Espírito de Deus, para que sempre se lembrasse que eram filhos dele, e é o Espírito de Deus em nós que faz com que conhecemos, faz com que nós chamamos de paizinho, né? Chamamos Abba Pai, né? Os Gálatas conheciam a lei dos romanos, sabia que os filhos adotados poderiam se aproximar do seu pai adotivo, tratar com ele de forma mais íntima, né? Com a proximidade mais íntima. Isso jamais poderia ser esquecido, né? Então, o Espírito de Jesus foi enviado a nós, né, para que nós lembramos de que somos salvos, somos filhos e não somos mais escravos do pecado, né, como éramos antes, né?
Então, quando nós olhamos para isso que Paulo escreve, né? A presença do Espírito Santo, queridos irmãos, no crente, ele vai confirmar a filiação real e viva, né? Em nós, né? A filiação real e viva. A presença do Espírito Santo vai confirmar isso em nossas vidas, né? O apóstolo Paulo ainda vai mostrar que Deus envia o Espírito do seu Filho ao coração dos que, produzindo comunhão, intimidade, relacionamento, um relacionamento verdadeiro com o Pai, né? O clamor Abba Pai não nasce de uma emoção passageira, mas da atuação do Espírito Santo no interior do regenerado, né? E isso significa que uma nova vida em Cristo não se limita à posição de filho, mas se manifestar também na experiência diária da presença de Deus. Além disso, receber o Espírito do seu Filho implica em transformação contínua. O regenerado passa a ser conduzido pelo Espírito, modificando a carne, crescendo em comunhão, crescendo em santidade, né? Refletindo o caráter de Cristo, né? O Espírito, ele não apenas consola, mas também ele vai nos ensinar, ele vai nos corrigir, ele vai nos fortalecer, ele vai fortalecendo a vida do crente, né? Na sua caminhada. Lá, ali em Gálatas, nesse versículo que nós lemos do capítulo 4, versículo 6, ele vai nos ensinar regeneração, produzir uma nova relação com Deus, não mais de distância, de medo, mas de proximidade, de confiança, de amor fiel, de um amor filial, né? Queridos irmãos, nós podemos observar também que quem foi regenerado por Deus não vive mais sozinho. O Espírito do Filho habita no seu coração, aproxima do Pai. Que nunca percamos, irmão, esse privilégio de chamar Deus de Pai, né? De nós nunca percamos, né? De chamar Deus, de ter a proximidade com Deus, de estarmos sempre dizendo Abba Pai, com reverência, com confiança e com gratidão por tudo que Ele fez por nós. Queridos irmãos, quero desejar a todos uma boa quarta-feira, um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus esteja abençoando cada um dos irmãos, né? Que todos tenham um bom dia.